dia! Vamos lá para a nossa aula da Escola da Inteligência? Hoje, na aula 3, nós vamos refletir sobre o conhecimento, tá? A importância do conhecimento na nossa vida. O conhecimento é valioso? Pensando mais sobre o código da ousadia e sobre o código da honestidade. A. Mais sobre o conhecimento, pensando sobre a armadilha da necessidade de enganar os outros. Você sabe por que a escola existe? Já pensou por que você deve frequentar a escola? O que fazemos na escola? Vamos pensar sobre isso. Só é possível adquirir conhecimento na escola? Você acredita que adquirir conhecimentos seja importante? Por quê? Bom, aqui a gente tem dois pontos de partida, certo? Os conhecimentos adquiridos até aqui foram produto de descobertas da humanidade, certo? Então, por exemplo, quando a gente estuda os desenhos feitos nas paredes das cavernas, nós estamos estudando algo que foi produzido pela humanidade primitiva, dentro das possibilidades históricas que elas foram realizadas. Mas o conhecimento ele não está restrito só à escola. Se a gente for analisar, claro que os conhecimentos específicos, que são as disciplinas de matemática, ciências, língua portuguesa, entre tantas outras, específicos, eles são adquiridos na escola. Mas existem conhecimentos, por exemplo, também que são transmitidos de pai para filho. Por exemplo, alguns pratos culinários próprios da sua família, tá? Mas onde mais podemos adquirir conhecimento? Na televisão? Nos fatos, por exemplo, que a gente vê nos jornais? Nesses canais específicos, por exemplo, History Channel, National Geographic, são canais que possibilitam que a gente adquira conhecimento, tá? Então, o conhecimento está restrito à escola? Não, mas existem conhecimentos que precisamos adquirir através da escola. E o conhecimento é importante? Vamos refletir mais sobre isso? Bora lá? O que o conhecimento pode nos trazer de bom? O que será que o conhecimento nos possibilita? Bom, vamos lá. A gente estudou em geografia que, infelizmente, o Brasil tem um grande número de pessoas que são analfabetas. Algumas frequentam a escola, mas não conseguem aprender. O que a falta de conhecimento gera na vida dessas pessoas? Dificuldades para arrumar emprego, dificuldades para defender os seus direitos por falta de conhecimento. Então, o que o conhecimento tem de bom? Ele traz senso crítico, ele faz com que a gente lute por aquilo que a gente acredita, como, por exemplo, pelos nossos direitos, não é mesmo? Nesta lição, vimos que o conhecimento também pode representar uma armadilha da nossa mente, se não soubermos usá-lo adequadamente. Quando usamos nosso conhecimento para enganar o outro, para diminuir ou menosprezar alguém, para prejudicar uma pessoa, caímos em qual armadilha da mente? Então, o conhecimento ele também tem um lado ruim. Por exemplo, vou pegar um exemplo aí. Um hacker, tá? Existem hackers que usam o conhecimento que eles têm em tecnologia para tirar dinheiro de bancos. Isso é certo? Não. Existem pessoas, por exemplo, que utilizam do seu conhecimento tecnológico para fazer fake news. Isso é bom? Existem pessoas que usam dos seus dotes também tecnológicos para denegrir a imagem de outras pessoas. Por exemplo, de repente uma celebridade aí, tá? Para prejudicar essa pessoa. Isso já é negativo. É o lado ruim do conhecimento. Por exemplo, um lado ruim do conhecimento é quando construíram a bomba nuclear. Mas é um mecanismo de defesa. Sim, é um mecanismo de defesa. Mas é um mecanismo de defesa que tira vidas.
Do meu ponto de vista, eu, professora Ana Paula, do meu ponto de vista, armamento não é positivo. É necessário? É necessário, mas ele dissemina a vida. Então, o conhecimento, ele tem os dois lados, o lado bom e o lado ruim. Isso mesmo, a armadilha da necessidade de enganar os outros, de levar vantagem sobre o outro, de querer ganhar sempre e a qualquer custo. Então, esse conhecimento, ele também pode trazer isso que nós acabamos de escutar. A necessidade de enganar as pessoas, tá? Porque muitas vezes a gente acaba enganando a nós mesmos. Vamos pensar sobre tudo isso junto ao seu professor e amigos. Decifrando o código da honestidade. Uma pessoa que vem se trapaceando, enganando, está realmente usando sua inteligência para conquistar coisas boas para si mesma e para os outros? Desejar e conseguir levar vantagem em tudo, a qualquer custo, nos faz realmente vencedores? Quando pensamos e agimos assim, estamos sendo honestos conosco e com os outros? Quando a gente tem a necessidade de enganar os outros, de fazer com que o outro se sinta mal, a quem nós estamos enganando? A gente tem que lembrar que tudo nessa vida tem consequências. Honestidade é uma qualidade de quem age de maneira verdadeira, sem mentir, sem usar de falsidade. A pessoa honesta não deseja enganar nem roubar o outro. Quando deciframos o código da honestidade, passamos a entender a importância de ser honestos conosco e com os outros. E você, é honesto consigo e com o outro? Vamos pensar um pouco mais sobre a honestidade? Vamos lá, pessoal? Vamos ouvir alguns exemplos de desonestidade? Enganar ou mentir para os outros, trapacear em jogo, competição ou eleição, para ganhar ou fazer o outro perder, fazer de tudo para que seus pais lhe deem o presente que você deseja, colar em uma avaliação só para conquistar uma nota alta, trair a confiança das pessoas, fornecer informações falsas para conquistar um novo emprego, escrever informações falsas sobre si mesmo na internet ou em redes sociais, e colocar o nome em um trabalho de pesquisa escolar do qual não participou, coisas simples da vida que precisam ser modificadas. Então, vamos lá com o professor Corujão nessa nova viagem? C. Pensando sobre a armadilha de desejar enganar os outros e sobre a honestidade consigo e com os outros. Como as pessoas podem usar seus conhecimentos? O que elas podem aprender a realizar por meio da inteligência que desenvolvem? Você acredita que dizer a verdade, não trapacear nem tentar enganar o outro, não furtar ou roubar sejam atitudes importantes? Por quê? A seguir, em duplas, ou sozinho mesmo, Analisem cada uma das situações e respondam às questões que lhes são propostas. Como uma pessoa aprende a ser honesta? Como uma pessoa aprende a ser desonesta? Vamos seguir aqui, vivendo as situações? Querido, você acredita que na loja me passaram uma nota de R$ 50 falsa? Puxa, não podemos mais confiar em ninguém. Parece que todo mundo está aprendendo a ser desonesto. E o que você fez? Claro que nós não poderíamos ficar com esse prejuízo, não é? Passei a nota ao supermercado. Hahaha, querida, você é muito esperta. Você tem razão. Não podíamos ficar com prejuízo. O problema agora é do caixa do supermercado. O que vocês acharam dessa história? Nessa situação, ao usar a inteligência, os personagens tiveram uma atitude honesta ou desonesta? Por quê? 2. Se você fosse a mulher e estivesse enfrentando uma situação semelhante a essa, qual seria a sua atitude? Por quê? Se você fosse o homem e estivesse enfrentando uma situação semelhante a essa, qual seria a sua atitude? Por quê? Qual conhecimento o filho desse casal está adquirindo? O que ele está aprendendo com os pais nessa situação? Por quê? Então aqui você vai se colocar no lugar desses personagens. Você acha que essa família
viveu uma situação de honestidade? Vamos seguir analisando mais situações? Ai, acabei esquecendo da reunião que marquei com meus amigos para fazer o trabalho de ciências. Puxa, por que será que o Júlio não veio fazer o trabalho de ciências conosco? No dia seguinte... Ei, por que você não foi à reunião ontem? O trabalho de ciências já está quase pronto. Pessoal, desculpe-me, eu me empolguei com o jogo de futebol e me esqueci que havíamos marcado a reunião. E aí, pessoal, o que vocês acharam dessa situação? Vamos analisá-la? Nessa situação, como o menino usou sua inteligência? Para enganar os outros ou para refletir sobre seus pensamentos e comportamentos? Por quê? Podemos perceber que ele teve uma atitude de honestidade ou desonestidade. Por quê? Quais outras atitudes o menino poderia ter tido diante dessa situação? Por quê? E aí, pessoal, se vocês estivessem no lugar desse menino, o que vocês fariam? Diriam a verdade, como ele fez, ou mentiria? Próxima situação. E eu sou muito esperto, eu sou um gênio. Com essa cola vou tirar a maior nota da sala. No dia seguinte, puxa, fiquei felicíssima com você, Júnior. Você deve ter estudado muito toda a matéria. Tirou a maior nota da sala. Vamos analisar essa situação? Nessa situação, como o menino usou sua inteligência? Para enganar o outro ou para refletir sobre seus pensamentos e comportamentos? Por que ele agiu assim? Nessa situação, podemos perceber que o menino teve uma atitude honesta ou desonesta. Por quê? Quem esse menino está realmente enganando? Por quê? Extra, preparando o painel do conhecimento. Ei, vamos preparar o painel do conhecimento. Vamos mostrar a todos como o conhecimento tem sido utilizado pelos seres humanos. Preste atenção a seu professor, que ele irá lhe explicar como fazer. Ao invés de um painel, eu gostaria que vocês respondessem a 3 perguntas. Primeiro, o que o conhecimento trouxe de bom para a humanidade? Primeira pergunta, o que o conhecimento trouxe de bom para a humanidade? 2. O que o conhecimento trouxe de bom diante das pesquisas realizadas? O que ele trouxe de bom? As pesquisas que são feitas em hospitais, em faculdades, elas são positivas, elas são boas e estão fazendo o que para a humanidade? Terceira pergunta. Os erros dos pesquisadores e inventores que se transformaram em grandes conquistas para a humanidade. Vocês já viram algum erro que, de alguma maneira, se transformou em algo positivo para a humanidade? Se for o caso, vá no Google e coloque assim: erros de pesquisa que resultaram em algo positivo para a humanidade, que vocês vão descobrir. Quarta e última pergunta que vocês vão responder: o conhecimento também pode ser usado para o mal? Então, responda essas perguntas e vamos finalizar a nossa aulinha de hoje. Atividade em família. Querida família, convidamos você para uma atividade cuja proposta é uma reflexão sobre honestidade. Em sua família, seus integrantes contribuem uns com os outros para a prática da honestidade? É importante falar sobre honestidade em família. Por quê? Vamos promover ainda mais esse tão importante código da inteligência em sua família? Para tanto, sugerimos como atividade em família desta lição um jogo que une diversão à promoção da honestidade. Convide todos os seus familiares e aproveite este momento especial. A seguir, disponibilizamos as instruções do jogo. Trilha da honestidade. Montar uma trilha com perguntas às quais deverão ser respondidas com toda honestidade. Material necessário: 5 trilhas iguais disponibilizadas nos encartes deste material, um dado, um livro ou outro objeto que sirva para esconder a trilha, 5 objetos para ocupar as casas da trilha, tipo tampa de caneta, moeda, tá? Fichas com perguntas.
Regras e procedimentos. No máximo 5 jogadores. Se a família for composta por mais de 5 integrantes, realizar mais rodadas para que todos tenham a oportunidade de participar. Cada jogador recebe uma trilha. Os jogadores não podem ver a trilha uns dos outros. Usar um livro para escondê-la é uma boa estratégia. Com o dado, é possível definir a ordem de participação dos jogadores. Aquele que tirar o maior número no dado inicia o jogo. Aquele que tirar o segundo maior número será o segundo jogador e assim sucessivamente, e assim por diante. Com as trilhas escondidas, o primeiro jogador retira uma ficha com uma pergunta. O jogador lê a pergunta em voz alta, os outros jogadores a respondem apenas mentalmente. Então, de acordo com a resposta, cada jogador deve seguir a orientação dada em cada pergunta. Ganha aquele que chegar primeiro ao fim da trilha, dizendo trilha concluída. Então, aproveite aí a trilha de vocês, tá? E aproveite para se divertir em família. É muito importante estar com ele. O material está disponível no seu encarte. E para finalizar, não se esqueça de preencher o diário de um aventureiro com os conhecimentos que você adquiriu nessa aula, ok? Um beijo a todos, volto semana que vem com mais uma lição da Escola da Inteligência.